Olá pessoal, aqui quem fala é o Bernardo, instrutor de CAD e malha da Wiki Brasil, e hoje vamos dar prosseguimento à criação da nossa segunda peça do curso de Salome, a peça Treino 1. E lembrando, na aula passada nós terminamos uma das formas de criação da peça, sendo essa baseada em elementos, em objetos unidimensionais, como vértices e arestas. Na aula de hoje vamos dar prosseguimento a essa criação, mostrando mais uma forma de criarmos a nossa peça. Essa será baseada em objetos bidimensionais. Então a gente vai criar a nossa peça a partir de outras superfícies. Dessa forma, eu posso começar aqui ocultando a minha face 1. Em sequência, eu vou vir aqui na função Create Rectangular Face. Vai ver que surge um retângulo da nossa interface, né? E a gente vai ter algumas opções aqui. A gente vai ter uma opção, primeiro, de orientação do nosso retângulo. Eu vou querer ele no plano XY, né? O XY mesmo. E aqui, nas opções de altura e largura, eu vou deixar como está aqui em 100 na altura. E eu vou querer um retângulo de largura 80. Aqui no Apply and Close. E vocês reparem, até eu habilitando aqui a visualização dos eixos, que por padrão, o retângulo criado com a função Build Rectangular Face, Create Rectangular Face, ele é criado com seu centro na origem. E na nossa peça, a gente não criou ela centrada na origem. A gente criou ela com uma das extremidades da origem. Para a gente criar a peça na exata posição onde a gente criou de início, eu vou novamente utilizar a função de translação. Mas agora, como eu comentei, eu não vou me ater apenas a vértices. A translação ela pode ser utilizada para basicamente qualquer tipo de objeto aqui do Geometry. Então, eu vou fazer uma translação da minha face 2. E para essa translação, eu vou transladar 50 em X, 40 em Y e 0 em Z. Nesse caso, eu não quero criar uma cópia, não preciso do retângulo centrado na origem. Então, eu vou desabilitar a função Create a Copy e vou clicar em Apply and Close. Agora, a gente tem a nossa face 2 transladada da forma como queríamos. Agora, nós vamos vir aqui na função ao lado, que é a Create a Disk. E vamos criar exatamente um disco, um círculo já, né? Com raio 10 no plano OXY. Podemos dar o Apply and Close e vamos transladar esse círculo exatamente para a posição do furo na peça. Então a gente pode vir aqui na função de Translation. Eu vou transladar ele em X, 60 em Y e 0 em Z. E novamente eu não quero criar uma cópia para esse caso, posso desabilitar aqui a função e clicar no Apply and Close. Desabilitando aqui a visualização da face 1, que foi o objeto que a gente criou na aula passada, vocês podem ver que a gente já tem o nosso disco 1 aqui. Tendo o disco e a face, agora a gente vai querer fazer uma operação na qual a gente vai gerar um corte da nossa face através do nosso disco. Essa operação pode ser encontrada aqui em Operations, Boolean, Cut, ou também aqui no botão de atalho rápido, Cut. Essa operação de corte, ela se baseia na seleção de um objeto principal, no caso vai ser a nossa face 2, e de objetos auxiliares, que podem ser mais de um, né? Mas nesse caso vai ser apenas um, que vai ser o nosso disco 1. Eu posso clicar aqui em Apply and Close e vocês podem perceber que com o nosso objeto primário, o plano e o objeto de corte, né, o objeto auxiliar para a gente fazer o corte, a nossa ferramenta de corte, o disco, a gente gerou um novo objeto aqui no nosso Object Browser, que é o Cut1, que é exatamente um corte da nossa face com o disco. Para a gente fazer
o filete da nossa peça, eu vou novamente utilizar a função de cut. Mas primeiro, eu vou selecionar a função de create a point, criar vértices relativos em relação aqui exatamente ao nosso vértice da quina. Então, eu vou criar um vértice relativo aqui em menos 20, em x0, e selecionando novamente aqui como referência, né, a quina, eu vou criar um outro vértice relativo, agora em 0, menos 20. Posso clicar aqui no Apply and Close. Com esses nossos vértices, a gente pode seguir para uma criação de linhas. Então, eu vou criar linhas ligando exatamente esses vértices. Pode criar 3 linhas ligando esses vértices. Apply and Close. E selecionando essas 3 linhas, a gente pode vir na função Build Face. A gente vai criar uma face triangular aqui. A gente pode novamente já clicar no Apply and Close, porque a gente está com as linhas selecionadas. E com essa face triangular e o nosso Cut 1, a gente pode vir novamente na ferramenta de Cut. Cut 1, relembrando, vai ter que ser nosso objeto principal. O Tool Object, né, nossa ferramenta de corte, vai ser a face 3. A gente pode clicar no Apply and Close. E a gente já tem aqui o nosso filete da peça criado. Por fim, nós vamos querer criar o nosso filete na peça. Então, vou selecionar o Cut 2 e vou vir aqui nessa função ao lado da Fillet 1D, que é o Fillet 2D. Aqui, na nossa janela da Fillet 2D, a gente tem que selecionar uma face plana, no caso o Cut 2D, a gente já selecionou. E novamente a gente tem que selecionar os vértices onde a gente vai aplicar o nosso filete. Eu vou selecionar o vértice aqui superior direito. Falta apenas a gente dizer para o Geometry o raio que queremos de filete, que é 20. Posso clicar no Apply and Close. Dessa forma, a gente concluiu outra maneira de criar a nossa peça aqui no Geometry. Na próxima aula, iremos preparar a geometria que criamos para receber uma malha. Ou seja, a gente aqui ainda no Geometry vai fazer partições e criar grupos de arestas e faces na nossa geometria para que a gente consiga criar uma malha de uma forma mais organizada e mais customizada no módulo Mesh. Até lá e um abraço!